Pá, começando hoje no vídeo dessa semana, e hoje o tio Ferreirinha trouxe o que pra vocês? É uma coisinha que todo mundo ama, como montar um PC balanceado. A vinheta, Luquinhas. Bem, o que acontece? Às vezes muita gente tem um problema e fala, ah, meu computador tá ruim. Mas aí para pra pensar, ah, mas por que o meu computador pode estar ruim? Ou pergunta pra alguém que entende, leva numa assistência, outra coisa. Aí você vai ver, tipo, aí a pessoa pegou um processador top de linha, com pouca memória RAM, e com uma placa de vídeo de entrada. Aí não sabe por que o computador não roda direito. É por isso que hoje o tio veio aqui pra falar o quê? O que eu recomendo quando vocês vão montar um computador ou comprar um computador pronto para você poder usar. Para começar, computadores têm funções diferentes. É isso a primeira coisa que eu quero falar. Então, para cada função, você tem uma configuração balanceada diferente do que você quer ter. Pois bem, porque assim, o computador ele funciona com basicamente 6 ou 7 partes, mas algumas delas que são essenciais. São só 4 partes que são essenciais, que é o processador, a placa de vídeo, a memória RAM e armazenamento. São 4 partes que são essenciais para o seu computador funcionar. E dentro dessas partes, o que acontece? Você tem que saber o que cada parte faz, no que ela é boa e no que ela é ruim. E você tem que juntar todas elas num grande caixote que você vai colocar dentro do gabinete e sabe que cada uma vai conversar bem com a outra. Eles não vão brigar, não vai ser aquele vizinho que vai sair no tapa com o outro. Primeira coisa que eu tive que ter pra falar. Porque qual que é o problema? Eu já vi assim, ó, vamos pegar, por exemplo, cara, isso daí é um vídeo que eu vi há um tempo atrás, vamos supor, o cara pega um i7-9700K, que era um processador top de linha da Intel há um tempo atrás, com uma NVIDIA GTX 1050, que é uma placa de vídeo de entrada. Aí não sabe porque o seu jogo não tá rodando bem, não tá rodando com uma taxa de FPS legal. É basicamente por isso. É isso que acontece. Porque você pegou o processador top de linha, uma placa de vídeo de entrada, eles não vão casar. Você tem que pegar, se você tem um processador top de linha, você precisa ter também uma placa de vídeo top de linha. Aí desse jeito os dois vão casar e vão ter a potência necessária para poder funcionar. Então assim, quando você pensa no computador, é a primeira coisa que eu falo, toda vez que alguém fala, ah, Feirinha, eu preciso saber, quero montar um computador. Primeira coisa que eu falo, você tem quanto para gastar? Aí a pessoa, tenho tanto. Aí você tem que ver o quê? Vamos supor, eu tenho, sei lá, eu vou montar um computador médio, um computador mid-range. Cara, você vai ter que começar a pensar, vou precisar de um processador de mais ou menos 6 ou 8 núcleos, você vai ter que pensar, eu vou precisar de uma placa de vídeo dessa geração da geração passada, que não seja também nem a de entrada nem a top de linha, você sempre tem que pegar o meio. Que é um exemplo, vamos supor, o setup que eu tenho hoje, eu tenho um Ryzen 5 3500, é um processador de 6 núcleos a 3.5 GHz, da hora. Ele é um processador mid-range, é um processador médio, não é um processador nem top de linha e nem um processador básico. E, tipo, qual que é a placa hoje recomendada para se você usar com um 3500 da AMD? Uma RX 5500, ou equivalente a uma 1660 da NVIDIA. É a mesma coisa que você vai falar também da Intel, só que só varia. Então, o que eu recomendo? Pesquisa. Pesquisa o que você vai comprar, pesquisa o que você vai fazer, tipo, sei lá, você vai jogar, vai editar, vai ser só material de escritório, são coisas diferentes. É isso que você precisa fazer. Pausa para ler o roteiro. E outra coisa também que casa pouco. Isso daí que me dá gastura quando eu vejo. Cara, você tá montando um computador que você quer jogar, você quer editar com 8 GB de RAM. Não dá. Você vai passar raiva. Por quê? Sua RAM vai encher e vai começar a lotar a sua paginação do sistema. O que é paginação do sistema? É, entre aspas, uma memória RAM que o Windows cria no seu HD para poder livrar a memória de encher, porque senão ela começa a corromper arquivo. E se corromper arquivo, o seu computador cracha. É isso que vai acontecer. Aí você pensa assim, cara, não, você não pode pegar pouca memória RAM só porque é barato. Tipo, você tem que pensar o que você vai precisar. Por exemplo, você vai precisar para jogar, para editar, cara, 16 é o mínimo que você pode rodar. Já se for só para usar, para entrar na internet, para material de escritório, 8 dá certo. E também tem outro problema. Mas eu tenho um pente de 16 e não tá rodando bem. Aí vai ver o quê? O cara tem um pente só. Tem um problema, todos os processadores estou falando de uso para usuário final, eles têm 2 controladores de memória RAM embutido, ou seja, ele tem como se fosse 2 pessoinhas capazes de pegar e tirar caixinhas de uma prateleira. Imagina que você tem uma prateleira gigante, aí você tem uma pessoinha só para correr de um lado para o outro dessa prateleira para colocar e tirar caixas. Vai ficar lento, mesmo que seja uma prateleira gigante, tem uma pessoa só para pegar e tirar essas caixas. Agora imagina que você tem essa prateleira do mesmo tamanho, só que com 2 pessoas para pegar e tirar a caixa.
E, entre aspas, não é assim que funciona, muito mais, estou falando mais para leigo. Você meio que dobra a sua performance da memória RAM. Mas tem uma coisa que pouca gente se atenta, é na frequência da memória RAM. Por exemplo, hoje a mais utilizada é a memória DDR4. A DDR4 ela pode ir de 2.300 MHz de frequência de processamento até 4.000, se eu não me engano, por aí, até 4.000 MHz de desempenho. E esse aqui é o problema. Primeiro, usar só um pente de memória, mesmo sendo memória grande, tipo, sei lá, um pente de 32, não vai dar certo. Você teria que usar 2 pentes de 16 para ficar mais fácil. Ah, mas é mais caro. É assim que funciona, infelizmente. É o melhor a se fazer. Outro ponto também que eu preciso frisar, que pouca gente presta atenção, é em placa-mãe. Cara, é que placa-mãe é um pouco mais difícil de você saber. Você tem que saber qual que é o PCI, quantas lanes de PCI você tem, você tem que saber, tem entrada M2, qual que é o socket, quantas entradas de energia para CPU tem. Cara, é muita coisa, por isso que muita gente se perde nessa parte de placa-mãe. Por quê? O que acontece? Placa-mãe, eu vou pegar o exemplo da AMD, que é o que eu uso. Placa-mãe você tem desde a A320, a outra A320, obrigado Luquinhas, A320, até a Z470, se eu não me engano. Cara, a 320 é a mais básica que você vai conseguir. Ele é recomendado para quê? Athlon. Athlon é o que ela vai ser boa. Porque o Athlon é a linha de entrada da AMD. São processadores um pouco mais básicos para quem quer fazer trabalho básico, ou seja, a A320 vai servir melhor para isso. Mas por quê? Ela não tem um delivery de energia, por exemplo, tão grande o suficiente para você alimentar um Threadripper, por exemplo, nem é do mesmo socket. Aí, conforme você vai subindo o quanto você usa do seu computador, o seu uso, vamos supor, eu preciso ter uma placa de vídeo mais parruda, ou eu preciso ter um processador mais parrudo, ou eu preciso de mais memória RAM, você tem que subir a qualidade da tua placa-mãe, senão ela simplesmente não aguenta. Porque, e outra coisa, a gente tem uma coisinha mágica chamada VRM, que são os controladores de voltagem do processador. E por que o que eles fazem? São eles que regulam quanto de energia vai entrar. E se você tá com um processador muito potente para um VRM fraco, ele começa a esquentar e é perigoso queimar. Ou até ele entrar em produção de curto e desligar o seu computador. E por último, também uma coisa que as pessoas têm que se atentar, só que é um pouquinho mais chato, porque tem uns cálculos envolvidos, é fonte. A fonte, na verdade, o perigo nem é tanto ser para menos, o perigo é ser para mais. Porque imagina, você tem um computador básico, você vai pegar uma fonte de, sei lá, 600 watts, por exemplo. Cara, ela vai trabalhar com 150 watts e vai ficar com os outros 450 sobrando, porque ela não vai ter para onde jogar essa energia que ela tem extra. Então você tem que tomar cuidado para não gastar dinheiro em excesso. Você tem que ver o quanto seu computador vai consumir. Tem ferramentas na internet que você pode achar para descobrir quanto cada peça consome, e aí você faz um cálculo, coloca um tantinho a mais acima, sempre arredonda para cima a questão da fonte, e aí você vai ter uma fonte confiável. E outra, fonte, você precisa ter fontes 80+. O que é 80+? 80+ é uma certificação da fonte que ela consegue entregar acima de 80% da sua capacidade nominal. Então vamos supor, se eu tenho, para arredondar, se eu tenho uma fonte de 1000 watts, eu vou ter certeza que ela consegue entregar pelo menos 800. Porque, tipo, tem todo um negócio assim, ela vai estar consumindo 1000, mas aí vai estar desperdiçando um negócio de calor, em som, blá, 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 que aí já são outras questões físicas na parte de elétrica. Só que aí, vamos agora para o problema final, chamado dólar. Cara, tem que esperar. Agora não tem o que fazer, a gente vai ter que esperar passar tudo que a gente tá, esperar dar uma acalmada no mundo, na situação interna e externa, interna do nosso país, também externa no mundo, para poder baixar, pra gente conseguir comprar as coisas mais barato. Mas esse vídeo ele não é datado. Então, se tiver lá pra frente, o dólar tiver, sei lá, 85 centavos, que sonho. Tanta diversão nesse Face. Se o dólar tiver 85 centavos, você pode comprar seu PC muito mais barato. Então é isso por hoje. Ferreirinha aqui e fui!